oscila esse horário, né? Não tem jeito. Acho que é porque, não sei se é porque eu moro num condomínio, é muita casa, né? Acho que essas coisas acabam influenciando, porque eu já arrumei a internet, subiu o giga lá, sei lá como que é o nome que fala a potência lá, já troquei o modem, né? Já fiz assim um monte de coisa, então acho que é o horário mesmo, né? Bom, mas vamos lá, gente. Então, nós hoje, né, estamos encerrando o livro O Homem Integral, com esse capítulo Futuro do Homem, no item A Reencarnação. Quando se trata de falar de Joana e todo esse cabedal de conhecimento maravilhoso que ela deixa para suprir a nossa alma de conhecimento, de autoconhecimento, mais uma vez a gente pode estar se perguntando por que ela termina o homem integral com o item A Reencarnação, né? O espírito da magnitude, né, de Joana não faz absolutamente nada que não tenha conexão, né? Ela não paradinha de novo, agora mesmo volta. Oi, Fátima. Oi, boa noite, gente. Desculpa, estava no compromisso, não deu para chegar. Tudo bem. A internet da Renata está caindo, é a terceira vez que cai, mas ela disse que ouve a gente, ela só não consegue falar. Agora mesmo volta. A Sheila está entrando, a Sheila do Rio. Estou vendo a Adriana agora, só estava ouvindo a voz dela. É só mexer na setinha, Norma. Pois é, estou aqui, aprendizado. É isso aí, a gente tem que ir experimentando e a gente vai vendo, logo a gente tem familiaridade, é legal. Ô, Norma. Então, vamos treinar depois. Então, vamos começar aqui. O livro O Homem Integral, ele foi escrito, psicografado, né, em 1990. Então, ele está completando 30 anos. Ele está completando 30 anos de psicografia, né, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Parou de novo. Parou. Meu Deus. Denilson, pode falar aí com a Norma, que a Renata parou. Então, eu ia falar para a Norma para nós treinarmos depois, Norma. Sim. Me chamar. Legal, Denilson. Pode me chamar no final de semana, tá? Quando você tiver tempo. Tá bom, obrigada. Valeu. Denilson, como é que está lá o centro? Vocês já estão trabalhando? Deixa eu ver. Tá. Vocês estão trabalhando presencial, não? Só online mesmo. Esse final de semana volta a evangelização, online também. Certo. Os estudos estão online, palestras públicas, né? Terça, sexta e domingo, tudo online. Só as reuniões da diretoria, quando é necessário, né? Que eles fazem presencial, mas são poucos membros, né? Rapidinho. Certo. A Renata voltou, gente. Que bom. Bom, aqui está dizendo que está instável para mim. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá, ele fica toda hora dando que está instável a internet, né? Bom, mas vamos lá. O tema reencarnação, na verdade, ele não é um tema adstrito apenas à doutrina espírita, né? A temática reencarnação, ela vem de uma história, desde a história da humanidade, né? Então, a todo momento da história da humanidade, já existia uma conexão desse homem que veio sendo
se conectando com a divindade sobre de onde ele veio, para onde ele vai, né? E daí foram surgindo várias... Nossa, eu acho que eu vou pedir para a Renata. Será que a Renata manda por e-mail? Eu coloco... Ah, mas é que aí ela não fala, não adianta nada. Deixa eu saber a música. O Denilson, esqueci, o Gerson, ele era da diretoria lá do centro, não? Não, ele já tinha saído, né? Ele foi da outra gestão. Entendi. Mas ele era bem ativo lá, né? Assim, ele fazendo fazia palestra. falta, né? Muito, é. Ele orientava bastante na questão do regimento, né? Essas questões burocráticas, assim. Se não me engano, ele estava também na mediunidade, nos trabalhos da mediunidade. Mas, com certeza, faz bastante falta, porque eu, pelo menos, desde que cheguei na casa, há mais de 10 anos, ele já estava, né? Então, a gente pensa na casa... Renata voltou. Renata voltou. Vamos. Gente, olha, meu filho já até desligou o computador dele também, né? Para ver se é... Mas eu vou desligar o meu Wi-Fi aqui também, tá? Porque diz que isso também influencia na conectividade. Eu vou desligar o meu Wi-Fi aqui do celular, né? Para diminuir a carga. E vamos ver, tá? Como é que vai. Bom, como eu estava falando, a questão da reencarnação, né? Ela não é adstrita à doutrina espírita. A reencarnação, ela é uma construção filosófica, religiosa, doutrinária, de filosofias muito antigas, e que a gente vai observar isso no Bhagavad Gita, né, que é o texto clássico indiano, que foi deixado através da oralidade, né, e aí depois foi compilada esses ensinamentos, né? E que no Bhagavad Gita tem uma parte que ela diz assim, olha, desde que o espírito reside na matéria, experimenta as influências das matérias, qualidades nelas originadas, e seu apego a tais qualidades é a causa de sua reencarnação em sua matriz, boa ou má. Então, aqui a gente percebe, no Bhagavad Gita, já chamando a atenção do ser humano para o corpo sofrendo influência da natureza do espírito. Nas tradições milenares, nós percebemos esse movimento que era observado, né, por esses humanos, né, da antiguidade, do espírito através do tempo. Então, a gente já percebe, né, a gente já consegue pontuar na história esse olhar do homem para a sua natureza, que é encadeada, de vidas que vêm sofrendo um processo de encadeamento. E a gente vai observar isso também nos textos antigos do Dhammapada, que os ensinamentos, a compilação dos ensinamentos de Buda, né? Tem uma parte desses livros que ele diz assim, o seguinte, por esse aqui, Bhikkhu Bodhi, que é um budista, que ele fez a compilação dos ensinos de Buda. A liberdade moral do homem é uma razão tanto para temor como júbilo, porque, por meio de suas escolhas, ele determina seu próprio destino individual, não só através das numerosas vidas que se seguirão na roda de Sansara. Então, aqui ele chama a atenção, também aqui, né, nessa doutrina budista, sobre a liberdade, né, do homem, a liberdade moral do homem, para que ele faça o registro
dessas numerosas vidas através de suas escolhas. E aqui ele vem falar de um fator muito conhecido na doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Que quando a gente fala de escolha, nos remete a falar sobre livre-arbítrio. E olha só, lá, quantos milênios atrás, já se falava do processo de responsabilidade do ser humano pelas suas escolhas e o quanto que isso influencia nas suas vidas posteriores, o quanto que isso influenciará, né, as suas vidas posteriores. E todo esse cabedal, né, filosófico que veio sendo construído na história, mesmo antes de Cristo, ele nos remete a pensar, né, o que nós estamos, qual é o sentido da nossa reencarnação, né? O que nós estamos fazendo no presente que irá influenciar a nossa vida futura? Porque nós estamos construindo hoje a nossa posterior reencarnação. Porque a anterior, nós já não podemos fazer nada com ela. Ela já passou, né? Nem adianta ficar pensando muito, mas isso está acontecendo na minha vida porque eu devo ter feito isso e aquilo. Não adianta pensar isso. Isso é uma construção de conhecimento filosófico, mas que não tem praticidade na vida, se não nos impulsionar para uma modificação de comportamento. Né? Então, não adianta a gente se atirar dentro dos livros de Kardec, sabendo tudo sobre reencarnação e mecanismos e coisas filosóficas e científicas, se nós não temos a compreensão de que o nosso envolvimento num profundo processo de autoconhecimento hoje é o que vai influenciar os projetos da nossa próxima reencarnação. E eu quis introduzir com essa parte, porque os estudos de Joana, né, são a grande contribuição à doutrina espírita para esse aspecto, de percebermos como estamos hoje, para que possamos construir, a partir de hoje, a nossa futura reencarnação. Então, todo o estudo de Joana, ele nos remete a uma análise individual para o autoconhecimento, e não apenas informações teóricas. Porque de informações teóricas, nós temos todo um arcabouço que foi construído de base doutrinária, que, para a gente dizer assim, que, eu sou espírita, eu conheço os fundamentos da doutrina espírita, eu conheço como funcionam os mecanismos da mediunidade, eu conheço como funcionam os mecanismos de desobsessão, tá, mas e autoconhecimento? E aquilo que é que realmente vai fazer com que a minha encarnação, essa presente, seja válida. Os mecanismos, meus mecanismos morais, as minhas virtudes, as minhas sombras, aquilo que realmente me faz ser eu. Isso nós percebemos com grande profundidade nas contribuições de Joana. Bom, então, vamos continuar aqui. Vou passar. Acho que deu certo, né, gente? Desligar tudo aqui de casa, né? Desligou tudo, só ficou o meu note aqui. Ai, gente, vamos lá. Então, Joana, né, ela começa dizendo o seguinte: destituída de finalidade seria a vida que se diluísse na tumba, como efeito do fenômeno da morte. Diante de todas as transformações que se operam nos campos da realidade objetiva, como das alterações que se processam na área da energia, seria utópico pensar-se que a fatalidade do existir é o aniquilamento. Então, assim, é uma coisa muito óbvia, né? Mas como o ser humano ainda ele é voltado para sentimentos muito egóicos, aquilo que é tão óbvio para nós, não vai ser óbvio
para as pessoas que ainda estão muito no sentido do ego. Quando a pessoa está muito no sentido do ego, não consegue enxergar o quanto é utópico e o quanto que é contraditório, né? Se pensar que o nosso existir, ele tem como destino o total aniquilamento a partir da morte, né? Então, nós temos essa contradição vigente ainda no planeta Terra, até pelas próprias condições evolutivas que nós vivemos, né? E esse encadeamento de eventos existenciais, né? A reencarnação, ela é esse encadeamento de eventos existenciais que nos proporcionam pensar sobre qual o sentido que nós estamos dando para a nossa vida, né, no momento. E muitas vezes vamos nos deparar com coisas tanto positivas quanto negativas, né? Muitas vezes vamos ver uma sociedade muito doente, muito ainda dissociada da sua essência, e também vamos ver comunidades, sociedades, né, muito envolvidas no processo de autoburilamento para a construção de um futuro melhor, tanto para si, né, quanto para os outros. Vamos lá. Embora as disjunções moleculares e as modificações na forma, tudo se apresenta em contínuo vir a ser, no intérmino desintegrar-se, reintegrando-se, que oferece à vida um sentido de eternidade além e antes do tempo, conforme as limitadas dimensões que lhe conferimos, né? Então, aqui, Joana diz sobre esse aspecto da continuidade, né? Desse contínuo vir a ser. E aí a gente pergunta, será? Agora eu passo essa perguntinha para vocês. Será que chegará o dia que tudo estará resolvido? O que vocês acham? Não estará tudo resolvido. Eu acredito que não, porque o que é estar resolvido, né? Será? Eu acho que é um eterno Toda jornada, né? desenvolvimento. Né? Eu acho que é uma infinidade de desenvolvimento. Né? Porque, assim, na verdade, nós nunca iremos nos conhecer completamente. Esse nunca ainda também é uma questão muito subjetiva, porque a gente não sabe nem qual é o tempo do nunca, né? Mas nós, pensando em Jesus, né? Que foi, né, na nossa existência na Terra, o ser que mais se aproximou da perfeição moral. No momento em que ele veio reencarnar na Terra sem precisar, já completamente desvestido dos rancores, orgulhos e egoísmos que tanto ainda nos prendem aqui na Terra, ele ainda está em evolução. Exatamente. Né? Ele ter reencarnado aqui na Terra foi uma ascensão para ele, né? Esse trabalho que ele fez conosco aqui na Terra foi uma ascensão para ele. A gente não sabe o que dá para ascender mais do que ele, né? Mas foi. Porque a gente ainda é limitado para saber o que tem muito acima de nós, né? A gente conhece muito o que tem abaixo, mas a gente não conhece muito o que tem acima, porque a gente não alcança, né? Renata? Oi. Quando você coloca aqui essa frase, desintegrar-se, reintegrar-se, me veio a lei de destruição. Como tem questões que a gente tem que destruir para reconstruir interiormente mesmo, né? A gente está se reconstruindo o tempo inteiro. Exatamente. E aí a gente vê em pequenas coisas, né? Por exemplo, quando a gente passa por uma crise existencial, que parece que é tão doído, tão sofrido, que você fala, não vou aguentar, é muita dor, é muita coisa para reconstruir, acho que eu não vou dar conta, e consegue, né? Então, esse processo de destruição, construção, é algo que é inerente ao espírito humano, ele faz parte do nosso vir a ser, né? E
É um aprendizado, inclusive, quando se pensa em desintegrar-se, reintegrar-se continuamente, é uma experiência de desprendimento e de sair do controle também. Porque o ego, quando estamos muito no ego, queremos muito controlar as coisas, né? E pensar nesse interno desintegrar-se e reintegrar-se é entrar no processo de entrega, de se entregar para a vida, né? E isso faz com que nós deixemos de tentar controlar as coisas, de pensar que tem coisas que que é sentir e ir, né? Não tem como ficar racionalizando demais, né? Isso fica presente na oração que Jesus deixa para a gente no Pai Nosso, quando ele fala assim, seja feita a sua vontade. Eu acho essa frase assim, é você sair do controle do seu, é entregar para Deus, para o universo, o que é para ser feito, né? E não esse, Maria, que é um exercício muito duro para o humano da Terra, porque aí ele pensar que realmente ele não tem o poder, todo esse poder que ele acha que controle. Tem. Então, esse é um exercício muito doloroso para o ser humano da Terra, né? E por isso que a nossa ciência ainda ela é tão limitada, a nossa ciência oficial, né? Por isso que a nossa ciência oficial é muito limitada, porque ela está muito envolvida nos orgulhos e nos poderes e nos egoísmos humanos, e ela não está ainda baseada nas virtudes, ela está baseada naquilo que nós construímos lá atrás ainda, em termos de poder, de controle e coisas assim nesse sentido, né? E o não entendimento, né, de que a alma, ela está eternamente em transformação. E aí a gente vê essa frase aqui, de Leon Denis, que ele diz assim, na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda e conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Mas aqui nessa frase, Leon Denis, que coloquei aqui, ela ainda está incompleta, porque depois de tornar-se consciente, Leon Denis, ele ainda vem falar sobre, ele tem uma partezinha que não veio nesse slide aqui, que ele diz que ao tornar-se consciente, torna-se ser com vontade, né? A vontade que o impele à mudança. Então, né, tá faltando, né, essa parte aqui. Então, nessa frase, né, nessa construção filosófica, né, deixada aqui por Leon Denis, ele vem demarcar o sentido de constância. E aí ele pergunta, qual é o ponto de chegada, né? E qual é o ponto de partida da nossa vida? Porque tem até uma música que eu acho muito legal, eu gosto muito, né? Que é aquela, chama inclusive Partidas e Chegadas, né? Que diz que são os dois lados da mesma moeda. Vocês sabem essa música? Que é do Milton Nascimento. Milton Nascimento. Não é do Milton Nascimento. Bom, não sei aquela. Se ela é mais antiga. É do mundo de longe. Essa é do Milton Nascimento? Não sabia. Tô chegando. Isso. Todos os dias é um vai e vem. Estação. É do Milton. Isso, então é bem essa música. Então, assim, qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada, né? Se às vezes eu posso passar aí por tantas e tantas encarnações e me considerar, nossa, né, que legal, já consegui alcançar até um planetinha melhor. Nossa, que legal e tal, né? Aí eu chego lá e eu vejo a imensidão para frente, né? Aí eu penso, nossa, quer dizer, o meu ponto de chegada ali, na verdade, é o meu ponto de partida para as outras coisas que virão após. Então, assim, o que é ponto de partida e o que é ponto de chegada, né? Quando se fala em reencarnação, esse ponto de partida, esse ponto de chegada, ele passa a não ter mais tanto sentido na questão de terminar um ciclo,
né? Porque não existe esse terminar, a gente está sempre reiniciando. E uma outra Renata, imagem... Oi? A gente pode ir fazendo colocações ou espera no final? Pode, não, pode sim. Pode fazer, pode falar. Na verdade, eu estou voltando cada vez mais, assim, agora eu estou estudando as revistas espíritas. Tem uma, olha, se eu não me engano, fevereiro de 68. Kardec coloca ali, os anjos estão no jardim de infância dos Cristos. Olha. A caminhada é longa, maravilha! É isso aí, olha, os anjos estão no jardim de infância de infância dos Cristos. Poxa vida, né? E a gente não chegou nem no jardim de infância, então a gente está o quê? No berçário? Inclusive a gente precisa do ano, né? Porque a gente sozinho não se basta, né? É isso aí. Nós e os anjos. E assim, Leon Denis, ele demarca nessa frase aqui dele, que está incompleta, que eu falei, porque ele fala da questão da vontade, né? Quando o homem se torna consciente, aí ele passa a ter a vontade. Então, a vontade, ela demarca o início do livre-arbítrio do ser humano, né? Quer dizer, aquilo que vai determinar, a minha vontade é que vai determinar o que eu vou fazer com a minha presente reencarnação. E aí, eu lanço a pergunta, que não precisa responder, fica só como autorreflexão para cada uma de nós aqui, como está a nossa vontade? Né? O que andamos fazendo? Renata? Na nossa presente reencarnação. Como anda a nossa vontade? Oi? Deixa eu pegar esse gancho aí, porque é o seguinte, a questão da vontade, o distúrbio da vontade são as compulsões. Eu cheguei a essa conclusão, né? Não foi minha, né? Mas eu cheguei à conclusão exatamente isso, é o distúrbio da vontade que é a causa, né? A causa da compulsão, quer dizer, não é a causa, não é a causa. A causa pode ser outras coisas, né? A gente sabe pela psicologia que pode. Agora, o que é? O que é a compulsão? O distúrbio da vontade. Então, é uma vontade fraca, aquilo que você falou do livre-arbítrio. A pessoa que ela tem a compulsão, que tem muitos objetos, né? Ela tem problema com a vontade. Ela não consegue, ela não controla, né? Não tem controle sobre a vontade. É o descontrole da vontade. É o descontrole da vontade, exatamente. E é a vontade que vai determinar o bem. Quem determina qual o caminho que você vai ficar, se você vai ficar no bem ou no mal, ou aonde você... Então, é a vontade que vai determinar qual o passo, como é que você vai se posicionar no mundo, né? Que é um livre-arbítrio, é só nós, seres humanos, que já temos isso desenvolvido, né? Essa vontade de poder, de estar aonde? Qual é a minha vontade? Tem a vontade ideia, né? E a vontade ativa, né? A vontade ideia, eu tenho vontade de, né? Mas se eu não tirar uma vontade ativa, eu vou ficar só na vontade ideia, né? Eu tenho vontade de, né? Mas eu tenho que ter uma vontade ativa para ir para ação, né? Então, gente, aí, através desse ponto de partida dessa construção de ideias de Leon Denis, Joana, ela tem a contribuição dela também nesse mesmo sentido do Leon Denis, só que com aprofundamento na questão do psiquismo. Então, Joana, ela diz assim que a aquisição da consciência é o resultado de um processo incessante através do qual o psiquismo se agiganta desde o sono,
na força aglutinadora das moléculas no mineral, à sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal e à inteligência, à razão no homem. Nessa jornada automática, funcionam as inapeláveis leis da evolução em a natureza, defluentes da criação. Então, aqui, Joana, ela vai trazendo para o ponto de vista psicológico essa citação de Leon Denis, né? Que a vida, ela está presente em tudo. E aí ela vai falar da grande conexão psíquica que nós temos com todos os reinos que existe na Terra. Reino animal, mineral, vegetal, né? E conhecer essas leis que nos tornam em sincronicidade psíquica entre todos, é daí que vão se basear muito as nossas escolhas, para que elas se tornem cada vez mais conscientes, né? E nós fazemos continuamente essa pergunta: qual é a pessoa que eu quero ser daqui mais algum tempo? Quando, nessa parte aqui, eu pensei muito, né, até porque eu estou muito nessa vibe, né, de conexão com todos os outros reinos, eu fico pensando, por exemplo, as pessoas que estão tão desconectadas, mas tão desconectadas dos outros reinos e que não têm ainda a mínima consciência do que é, por exemplo, arrancar uma árvore que não é necessário, sabe, tocar fogo e iniciar um incêndio, como a gente viu aqui no Pantanal, né, que nosso Pantanal, ele queimou 30% da sua área em 2020, né, foi uma super queimada, que não se via há muitos anos, né, então, assim, essa desconexão do homem com a vida, né, que é ligada com psiquismos entre todos, faz com que o homem ele tenha atitudes que contaminam demasiadamente a sua vida presente e que com certeza terá consequências, como aqui a gente já viu, né, com Joana, e que terá consequências nas suas encarnações posteriores. Então, é muito importante nós percebermos que essa conexão. E aí também tem umas historinhas interessantes, né? Que essa conectividade, por exemplo, que existe entre as árvores, as plantas, né? Que já se escreve muito sobre isso, o quanto que elas se comunicam umas com as outras, e que se sabe até, por exemplo, quando se tem na mata, por exemplo, né? Quando uma árvore está sentindo-se ameaçada, as outras árvores, elas sentem essa ameaça, né, da sua irmã do reino vegetal, né, e elas sofrem esse processo, né, junto com essa que vai ser cortada ou que está sofrendo algum processo de sofrimento, né, desse reino. E o quanto que as raízes, né, tem os estudos que as raízes das plantas, elas vão buscando umas às outras, nas florestas, nas matas, né, elas buscam umas às outras para elas se comunicarem e se protegerem. Então, assim, todo o nosso reino, ele é vivo, né? Todo o nosso reino ele é vivo, e nós temos conexões psíquicas com todos esses reinos. E isso saber e sentir isso faz parte da nossa transcendência, da nossa evolução e da nossa qualificação reencarnatória, né, atual. Então, vamos lá. Renata. Oi. Eu, certa vez, assisti uma palestra de filosofia e foi muito interessante. Dá para escutar, gente? Dá, sim. Eles aplicaram um teste com um aparelho para mostrar o quanto que as plantas sentiam. E aí, no local que o pesquisador entrava, ele entrava com o aparelhinho. Aí ele foi lá e tirou um pedaço de uma folha. Eu esqueci o nome do aparelho. Ele começou a bipar.
Aí a pessoa que estava, os dois estavam lá, falou, sai você com esse aparelho, vai lá para fora, vou ver se para. Parou. Quando ela entrou novamente, já sem o aparelho, elas biparam outra vez, como se estivesse reconhecendo aquele que tirou um pedaço ali. Aí, desse dia em diante, eu vou pegar uma acerola aqui, eu já peço licença. Eu também faço isso. Então, eu faço isso também. Porque eu falei, gente, olha que coisa, né? Que está fora dos 5 sentidos e que existe, né? Quanto que nós estamos pequenos ainda, né? E assim, não que a gente vá parar, a gente vai porque como a gente descobre que elas têm um sofrimento, né? Assim, que é o que como a gente não sabe qual é. Elas se comunicam, aí começa a ter um respeito maior, né? Por esses reinos. Né? Por exemplo, assim, quando eu estou trabalhando com as pedras, né? Aí eu compro as pedrinhas, mas agora eu já sei que, na verdade, eu não sou dona delas, tem um dono aqui, né, dessas pedrinhas. Então, a primeira coisa que eu faço é conversar com ela e pedir, dar licença para nós trabalharmos juntas. E aí eu faço a proposta, né? E mentalmente me comunico com esse reino para que a gente possa fazer uma parceria de trabalho, né? E aí eu lembrei também de Francisco de Assis, que ele teve um problema seríssimo de vista e ele precisava foram com fogo, com carvão para queimar, né, na vista dele. E aí ele, na hora em que veio esse fogo, né, para fazer para queimar na vista, isso é relatado no livro Francisco de Assis de Miramês, né? Está relatado nesse livro. Ele olha para aquele fogo e ele pede faz uma oração tão fervorosa, né? E ele pede com tanta força do amor que ele tinha para que aqueles do reino do fogo, do reino ígneo, né? Que tem um nome que agora também não me lembro, que são os espíritos elementais, né, que transitam nesse mundo, né, do fogo, que eles, se fosse possível, não causasse tanta dor nele naquele momento, porque ia ser queimado a córnea dele, e naquela época não tinha anestesia, né, gente? Não tinha anestesia. E ele relata isso, que ele, na hora que ele fez essa oração e pediu com muito respeito aquele reino elemental do fogo, que o ajudassem a não sofrer tanto, ele viu na chama que existe uma comunidade invisível ali, aos olhos humanos. Ele viu e descreve isso no livro. Então, eu achei muito... eu nunca me esqueci disso, porque é a prova, né, dos olhos santos, né, de Francisco de Assis, que tudo é povoado por vida. Né? Tudo é povoado por vida. E desde que a gente entre em diálogo, em respeito a esses reinos, muito a gente vai conseguir obter de ajuda, inclusive, né, desses reinos. Ô, então, Renata, aqui... Oi. Dá licença só um pouquinho. Você está dizendo assim, nos dando essa aula de budismo também, mas na Candomblé, aqueles santos são todos assim. Você pega Betânia, ela tem uma cultura do Candomblé, Maria de Betânia, do irmão do Caetano, né? Cada vez que ela se pronuncia, ela mostra, né, a cultura vasta no Candomblé, sempre umas entidades também muito fortes ligadas à natureza, né? Em ação. Sim. Elas sempre falam, né? Lembrei, gente, os elementais do reino do fogo são as salamandras. Tá? Esse é o nome dos espíritos elementais que estão presentes no fogo. Tá? Então, vamos continuar aqui. São as salamandras, isso. Do reino vegetal e mineral são os gnomos e as fadinhas. São aqueles bichinhos, aquelas coisinhas pequititinhas que povoam a imaginação, né, humana, né, que faz desenho animado e tudo, mas como a gente sabe que o nosso mental, ele vai para a sociedade, né, como uma forma de projeção, né? Então, vamos continuando aqui.
Carl Gustav Jung, no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, ele diz assim: o corpo tem uma pré-história anatômica de milhões de anos. O mesmo ocorre com o sistema psíquico. Então, a gente vê aqui, na obra de Carl Gustav Jung, um falar de reencarnação, não com a palavra reencarnação, né? Mas ele utiliza-se do conceito de inconsciente coletivo para estar cientificamente estudando algo que o homem traz na sua vida que não o pertence desta vida, mas pertence a toda uma geração passada que foi sendo transmitido psiquicamente. É como se, quando eu nascesse, para Carl Gustav Jung, é como se, quando eu nasci, eu peguei o HD do meu bisavô, do meu tataravô, do meu tataravô. Eu venho carregando esse HD, né, das minhas gerações anteriores. E aí, Joana, né, ela diz assim, que, na verdade, o que nós temos que essa história da humanidade, nós temos essa história da humanidade em nós, porque nós passamos por ela, fomos nós mesmos que passamos por essas histórias, por isso nós carregamos esses resquícios de experiências muito, muito, muito antigas, e não só desse planeta, como de outras vivências que nós tivemos em outros orbes também, né? Então, Joana fala, nós transitamos reencarnados por histórias de vários lugares e de vários momentos e com experiências por muitas culturas diferentes da que a gente vive hoje. E, assim como nós, toda uma comunidade também pode ter vivido isso, e muitas vezes a gente vê pessoas fazendo a mesma coisa sem nunca terem se conhecido, né? Não nessa presente reencarnação, né? Então, essas são histórias, nós que somos da doutrina espírita, a gente conhece N histórias, né, com relação a isso, a gente estudou nos Eges da vida aí, né, essas histórias que comprovam a reencarnação. Então, aí vamos continuar. Então, aí Joana continua aqui dizendo assim, chegando ao patamar humano, esse psiquismo, de início rudimentarmente pensante, atravessa inúmeras experiências pessoais que o tornam herdeiro de si mesmo, em um encadeamento de aprendizagens pelo mergulho no corpo e abandono dele, toda vez que se rompam os liames que retêm a individualidade. Então, aqui, Joana, ela vem falar sobre esse termo, somos herdeiros de nós mesmos, né? E que a cada experiência nós vamos adquirindo novas características, novas potencialidades, né? E trazemos essa herança do que construímos nas nossas vidas passadas. Então, a gente vem passando por essa história e construindo esse inconsciente coletivo que é falado por Jung, né? Que ele, né, não fala sobre a reencarnação, mas ele fala sobre inconsciente coletivo. Aí, Joana fala o seguinte, face a este mecanismo, os fenômenos psicológicos apresentam-se em encadeamentos naturais e elucidam-se inumeráveis patologias psíquicas e físicas, distúrbios de comportamento, diferenças emocionais, intelectuais e variados acontecimentos nas áreas sociológica, econômica, antropológica, né, e etc. Então, aqui a Joana ela vai falar que existe uma conexão muito forte, nós temos uma conexão muito forte com o nosso passado, né? Que tudo que nós vivemos é um aprendizado, mas não no sentido, por exemplo, que a gente vê muito isso acontecer, no sentido assim de que, né, então, porque o ser humano ele consegue tudo, né? Ele consegue até ter como um comportamento autodestrutivo diante de algo que poderia ser algo extremamente que podia enchê-lo de esperança, né? Enchê-lo de paz. Ele consegue mudar isso e trazer sentimentos que não são bons, né? Como, por exemplo, quando a gente tem essas informações, a gente pode pensar assim, então,
eu estou passando por isso, ou fulano está passando por isso, porque ele deve ter feito isso, ou porque deve ter feito aquilo, ou porque deve ter feito aquela outra, não. Sabe, sempre muito no sentido pejorativo, na maioria das vezes, né, porque a gente vai muito pelo negativo ainda. Então, a gente dá um tempero muito cruel para algo que deveria ser extremamente libertador. Nós sabemos disso. Deveria ser algo sentido com um sentimento de profunda libertação para nós hoje, mas até nisso a gente consegue dar um sentido humanamente cruel. Só para vocês terem um exemplo, é a primeira vez que eu viajei, eu queria muito, né, era um dos meus objetivos na vida, ir para a terra de Jesus, ir para Israel, e aí eu consegui isso há mais de 10 anos, há quase 10 anos atrás, e eu fui com um grupo espírita, né? Porque eu achei muito legal que ia ser com um grupo espírita, porque a gente ia fazer evangelho todo dia, a gente ia poder conversar muito sobre essa questão da espiritualidade na viagem e tal, né? E aí, quando chegou no Monte Sinai, né, que era para subir lá, né, onde supostamente, né, Moisés iria receber o decálogo, eu não quis subir, porque era uma subida muito íngreme e eu fiquei com muito medo de me machucar e era início da viagem, eu não fui. E aí, uma amiga que eu fiz na viagem, ela também estava com a mesma sensação que eu, mas ela quis ir, e aí ela foi, e ela caiu e ela quebrou o tornozelo. E ela passou toda a viagem numa cadeira de roda, né? Ou ela tinha opção, ela voltava dali, né, para o Brasil, ou ela continuava a viagem, mas numa cadeira de roda. E por ela estar numa cadeira de roda, é lógico que ela iria precisar muito da ajuda de quem? Dos colegas de viagem, é claro, né? Para comer, para tomar banho, para trocar de roupa, né? E tudo mais. E aí, uma hora, ao entrar no ônibus, uma pessoa, né, virou para ela no ônibus, acho que uma pessoa que estava se incomodando com a situação de que nós teríamos uma cadeirante no grupo que estaria dando, entre aspas, um certo trabalho, e virou e disse assim, você deve ter sido um daqueles que estava lá em cima empurrando as pessoas de lá para baixo. Eu fiquei assim, sem palavras, ouvindo aquilo. Ela estava do meu lado, sentada do meu lado, e ele entrou no ônibus, virou para ela e disse isso. Agora, qual é o poder que nós temos de ter certeza de que realmente foi isso? Não temos. Então, todas as vezes que nós julgamos que alguém esteja sofrendo algo, ou nós mesmos, porque talvez tenha acontecido alguma coisa, qual é a certeza de que realmente é isso, gente? Se a gente não tem certeza de nada, né? Se não desceu um anjo aqui na nossa frente e disse, você fez isso, isso e aquilo, não tem como saber, não tem como. Então, a gente não deve, acredito eu, se ater a essas coisas, né? Então, todo esse conhecimento de reencarnacionista que nós temos, pode muitas vezes estar sendo usado não para o nosso aprimoramento, mas para o nosso distanciamento moral daquilo que deveria ser um alavanque, uma alavanca, né, para potencializar a nossa presente reencarnação. Então, estou contando isso para vocês para ter uma ideia do que é que realmente que Joana está dizendo sobre isso. Então, conhecer as nossas inumeráveis reencarnações, né, mesmo sabendo das patologias que advêm dessas encarnações passadas, ainda não nos dá, né, o direito de julgar. Tá? O conhecimento é para melhoramento e não para impor a nossa crueldade muitas vezes. Então, aí, Joana, ela diz aqui também, o processamento da aquisição intelectual faz-se ao largo das experiências de aprendizagem, mediante as quais o eu consciente adiciona conteúdos culturais, ao mesmo tempo que desenvolve as aptidões jacentes para as diversas categorias da técnica, da arte, da ética, no incessante aprimoramento de valores, né? Então, aqui, Joana, ela vem falar, né, sobre essa aquisição que nós temos durante todas as vidas, né,
as aquisições culturais, as aquisições econômicas, sociais, ora nascemos ricos, ora nascemos pobres, ora nascemos miseráveis, ora nascemos branco, ora nascemos negros, ora nascemos amarelo, ora nascemos mulher, homem, deficiente. Então, a gente tem essa diversidade de experiências no nosso desenvolvimento, né, enquanto almas em evolução. As características que nós vamos adquirindo, né, em cada reencarnação, e quando realmente pensamos nisso no sentido de autoconhecimento, e não só como conhecimento teórico, porque tem uma diferença em a gente saber disso teoricamente, e tem uma diferença em a gente saber disso como aprendizado de autoconhecimento, né? Quando nós entendemos isso num aprendizado de autoconhecimento, então nós percebemos que realmente todos nós somos todos um, né? E que toda essa construção preconceituosa da humanidade, ela vem contra a nossa natureza espiritual, né? Esses ufanismos todos que muitas vezes existe, né, na nossa sociedade, né? Um país sendo mais poderoso que o outro, essa coisa ufanista, de fechamento de fronteiras, e a minha terra, e o meu povo, e o meu governo, né, e a minha raça, né, isso tudo, né, na verdade, não faz sentido nenhum quando nós pensamos na reencarnação, né, no processo reencarnatório. Não faz sentido nenhum. Isso é construção humana daquelas escolhas, né? Usando a questão da vontade, né? Isso ainda envolta no princípio do poder, né? Aí, Joana diz assim: embora herdeiro dos caracteres da raça, aparência, morfologia, cabelos, olhos, etc., os valores psicológicos, intelecto-morais, não são transmissíveis pelos genes e cromossomos. Antes, são atributos da individualidade eterna, que transfere de uma para outra existência corporal o somatório das suas conquistas salutares ou perturbadoras, né? Então, aqui, Joana, ela vem chamar a atenção de que muitas vezes nós ficamos perturbados um bom tempo da nossa vida com as dificuldades de aceitarmos a nossa aparência, né? Aceitarmos as nossas características pessoais, né? Muitas vezes. E isso se torna, assim, um desafio também, né, do ser humano da Terra. Por quê? Porque o exterior ainda é muito importante para todos nós, né? Não que nós não tenhamos que ter uma preocupação com a aparência e melhorar aquilo que possa contribuir com a nossa autoestima, mas aqui a gente está falando de extremismos, né? Estarmos muito, excessivamente ligados a modelos externos para nos guiar, né? Então, aquela cultura, né? A cultura do estereótipo, né? Da beleza, do estereótipo corporal, né? E essas coisas assim. Mas o passo importante é a aceitação e o aprofundamento nos atributos emocionais. Então, aqui, Joana, ela vem chamar a atenção que nós passamos muito tempo ainda, né? Preocupados com os nossos atributos corporais. E isso... Renata, te perguntar uma coisa? Pode. Essa vez, da área da psicologia, me ajude a entender. Eu entendo parte aqui, embora herdeiro dos caracteres da raça, aparência, morfo, cabelos, olhos, né? Os valores psicológicos, intelecto-morais não são. Isso aqui, a Joana está dando uma baita dica, né? Para as pessoas da área do comportamento, de que é impossível, né? Mesmo que avance uma barbaridade, sei lá, chutar 500 mil anos, essa busca da ciência pegando, a cada dia avançando no mapeamento do DNA, né, do homem, do ser humano, vai ficar bem distante e chegar perto
na hora da justiça, por exemplo. Você vai julgar um criminoso, né? Vai pegar o DNA, mas jamais vai... Eu não sei, eu estou chutando uma hipótese, né? Jamais vai apresentar ali uma hereditariedade de desvios psicológicos. Estou errado no raciocínio? Sim. Uma hereditariedade. O que a gente vai ver são influências... Estava indo bem. Estava indo bem. Agora eu dei uma paradinha. Edna, Oi. eu não consegui ver de perto, mas eu acho que essa Norma que está no grupo é minha tia. Sua tia? Minha tia Norma. É que eu não consegui ver de perto. Norma, está desligado o seu áudio. Vamos ver. Gente, então a Norma é tia ou não é tia da Adriana? Sou tia da Adriana. Olha lá! Ô, tia, tudo bom? Interessante, gente. Olha aí, né? Falando essa. sobre hereditariedade aí, ó. Achou a tia aí no nosso grupo. Então, gente, tá ótimo, né? Então, assim, falando da questão da hereditariedade, que a Fátima falou, né, que Joana dá a dica de que não são. Então, muitas vezes a gente vai ver na família tendo algo que pode dizer assim, nossa, puxou fulano, né, que foi, puxou fulano porque fulano é assim. Na verdade, não é que foi hereditário, é porque existe a lei de afinidade que aproxima os espíritos. Isso não quer dizer que ele herdou um comportamento, um filho herdou ali características comportamentais do pai, da mãe, não. Daí Joana diz aqui, isso não é herdado, morfologicamente, né, pelo DNA. O que acontece é agrupamento de espíritos com a mesma finalidade em vários assuntos e temas, né? Agora, não é... Tanto que a gente vê, às vezes, lares em que dali sai criatura completamente diferente, né, do que é o agrupamento, né? Então, mesmo nos agrupamentos afins, pode ali vir alguns que se destoam, né, completamente daquela energia atuante, né, naquele grupo. Então, vamos lá. Aí... vem novamente aqui a gente falar sobre, né, psicologia, né, aí Joana vem falar sobre a psicologia científica, e ela diz assim, a introdução do conceito reencarnacionista na psicologia dá-lhe dimensão invulgar, esclarecimento das dificuldades na argumentação em torno do inconsciente, né, do caso inconsciente, dos arquétipos individual e coletivo, estudando o homem em toda a sua complexidade profunda e mediante a identificação do seu passado, esse eu me perdi aqui, facultando-lhe o descobrimento e utilização das suas possibilidades do seu vir a ser. Né? Então, aqui, Joana aprofunda esse olhar na questão da reencarnação e cita a ciência da psicologia profunda, que mesmo sendo colocada por Carl Gustav Jung como inconsciente coletivo, não... Parou de novo. Ai, que pena. Estava indo bem, né? Será que ligou o Wi-Fi? O filho dela ligou... Será que o Tiago ligou o computador dele? Acho que é o horário mesmo, Edna. Pode ser.
Edna, deixa eu aproveitar e falar então um pouquinho enquanto ela volta. Você está sabendo é tipo um clube do livro espírita que a FEMES vai promover? Eu recebi, eu não li assim detalhadamente, mas eu recebi esse comunicado. Eu vi no Instagram, achei muito interessante. É interessante mesmo. E é bom, de repente, até para a gente dar essas obras de presente, né? Se a gente participar, porque muitas vezes viram obras que a gente já tem. Então, aí a gente pode, sempre vai ter um livro para dar de presente. Achei legal a ideia. Gente, então vamos continuando, né? Então, assim, Joana, ela aprofunda, né, esse olhar na questão da reencarnação e cita a ciência da psicologia profunda, né, mesmo com esse olhar científico, né, de Carl Gustav Jung, falando dos arquétipos do inconsciente coletivo, né, nós aliamos o conhecimento da espiritualidade, né, e aí nós podemos observar aí a reencarnação sendo uma grande educadora, né, sendo uma pedagogia divina, né, para a nossa construção psíquica, né, milenar. E aí, né, Joana fala sobre a vida, que a vida não se limita, né, e nós percebemos muito isso, inclusive, no setting terapêutico, quando a gente trata, né, os nossos clientes, né, os nossos pacientes, e a gente vê como existem infinitas possibilidades da vida humana para que a pessoa consiga driblar os percalços, as suas dificuldades, né, na vida, e as possibilidades infinitas que todos nós, seres humanos, temos de vir a ser, desse vir a ser de experiências, né, que transcendam a nossa consciência. E aí, Joana diz assim também, que excetuando-se os conflitos que têm sua psicogênese na vida atual, a expressiva maioria deles procede das jornadas infelizes do ser eterno, herdeiro de si mesmo, que transfere as fobias, insatisfações, consciência de culpa, complexos, dramas pessoais, de uma para outra reencarnação, através de automatismos psicológicos responsáveis pelo equilíbrio das leis que governam a vida. Sendo o espírito herdeiro de si mesmo, em cada etapa do caminho evolutivo, consegue resgatar débitos pretéritos ou adicionar experiências com que se credencia a maiores voos na direção da sublimação, que é o fim. Não é o fim, não. Não é fim, não. De todos nós, que é parece que Fana. É Fana que está escrito. O que é Fana? Vamos ver aqui no nome. Estão procurando o que é Fana? É a Fana. Então, aí eu achei essa imagem. Oi? Fala Fana, fã. Fala aqui, Fana é fã. Eu peguei essa imagem, né, assim, ela não fala isso nesse livro, né, eu só peguei essa imagem aqui, né, para ilustrar a nossa, essa parte aqui, né, do livro. Então, aqui, Joana, né, ela mais uma vez fala de como nós temos a possibilidade de vivenciar esse aprendizado e curarmos as nossas feridas. Então, por isso que a reencarnação, ela é a forma pedagógica do divino, né? Porque através dessa pedagogia reencarnatória, nós vamos aprendendo a curar as nossas feridas que nós mesmos fizemos, né? Durante as nossas experiências transatas, né? Então, aprender a lidar diferente com todos esses traumas, né? Essas fobias, essas culpas, essas dores, né? Essa é a grande oportunidade que nós temos de transformar essa nossa herança, né? O que nós estamos deixando de herança
para nós mesmos, né? Então, a fim de não ser mais essa herança uma carga dolorosa. Por que nós não podemos deixar boas heranças para nós mesmos, né? Já que a gente vai ali na frente bater com isso que nós conosco mesmo, né? A gente não tem como fugir, né? Então, essa herança ela vai precisar ser carregada para outra vida, né? Então, como nós estamos melhorando essa herança? E quando a gente fala dessa herança, essa herança é em termos individual e também é em termos coletivo, né? Então, o que nós estamos deixando de herança para o Nossa, ela sumiu. Saiu do vídeo. Ver se ela volta, né? Ela deve estar já na última Já, só faltam 3 parágrafos só. Ah, é? 1, 2, 3, 3, 4 parágrafos só. É demais, esse final está muito bom, viu? Muito bom. Fala do behaviorismo, né? Que a gente estuda muito isso em educação, na formação. Psicologia passa batido, Vamos né? lendo aqui, gente? A gente podia ler. Então, vamos. Vamos lá. Vou ler aqui, então. Tá, vai lá. Nessa conceituação, a morte é um fenômeno biológico a transferir o ser de uma para outra realidade, sem consumção da vida, ou seja, sem que a vida se encerre, né? Você só muda de realidade. Renata? Oi. Então, isso que você está lendo em Maria está onde? No penúltimo, o terceiro último capítulo, parágrafo. Da onde que está isso que eu não estou vendo? Então, diante de tais acontecimentos, considerando-se os fenômenos místicos, as ocorrências paranormais. Os essas na Parou de novo? Vai lá, Maria. Bom, o ser humano, diante da visão nova da transpessoal, deixa de ser a massa apenas celular, para tornar-se um complexo com predominância de um princípio eterno. A decisiva contribuição dos seus pioneiros, entre os quais Maslow, Assagioli, com a sua psicossíntese, Sutiche, Wilber, Groff e outros, oferecem excelentes recursos para a psicoterapia, libertando a maioria dos pacientes dos seus conflitos e problemas que desestruturam a personalidade. Nessa admirável amálgama de integração dos mais importantes insights das doutrinas psicológicas do Ocidente com as tradicionais esotéricas do Oriente, agiganta-se o Espiritismo, pioneiro de uma psicologia espiritualista dedicada ao conhecimento do homem integral, na sua valiosa complexidade, espírito, perispírito e matéria, ampliando os horizontes da vida orgânica, a desdobrarem além do túmulo e antes do corpo, com infinitas possibilidades de progresso, rumo à perfeição. Aí aqui a gente pode comentar, porque tem muita informação aqui, né? Por exemplo, aqui ela vem falar de perispírito, né? Que até agora a gente não tinha falado nesse capítulo. Né? Renata, a Renata revoltou? Não, ainda está.
Ela justamente se refere aí ao homem integral, né? O perispírito é da lição passada, tá? Do modelo organizador biológico. Sim, aí termina com fundamentando a fórmula do homem integral, espírito, perispírito e matéria, né? Aqui ela vem dizer, né, que não tem como você observar o homem, né, de uma forma integral, olhando só a parte biológica, né? Sim, você tem que considerar essa parte espiritual, a parte do perispírito, né, compreender como funciona, ampliando os horizontes da vida orgânica, né? sim. Que se desdobram além do túmulo. Vocês viram que ela fala em cima que a psicologia ela denomina de quarta força, né? Ou seja, é o campo da ciência que vai nos mostrar essa possibilidade de trabalhar o espírito reencarnado ainda, né? Ou ainda, não sei se ainda a palavra é certa. Trabalhar incessantemente, encarnado, desencarnado, ora encarnado, ora desencarnado. Então, essa quarta força, que ela denomina mesmo da psicologia, é o que está acontecendo já, né? Sim. Essa quarta força da psicologia que Joana fala aqui, que é a psicologia transpessoal, ela surgiu na década de 60, né? Com esses teóricos que ela citou aqui, com esses teóricos que ela citou aqui, né? Então, por quê? Porque ela vem... por que Joana vai falar sobre isso ali? Porque a partir do momento em que se abre a possibilidade de uma nova ciência psicológica, que coloca essa integralidade do ser humano, né, no seu aspecto, inclusive espiritual, dentro do consultório, amplia que esse ser humano consiga expandir e transformar essa presente reencarnação em algo muito mais positivo, né? Para o seu futuro e o futuro da própria humanidade, né? Que são essas experiências que são mergulhadas no espaço-tempo, né? E tem uma parte aqui que não está no livro, né? Que é do Bhagavad Gita também, em que ele diz aqui, ó, aquele que assim conhece o espírito e a matéria com suas qualidades, seja qual for sua condição, deixa de estar condicionado ao renascimento. Então, quer dizer assim, né, que a partir do momento em que nós conseguimos ampliar essa consciência, né, de interconectividade que nós temos conosco e com toda os seres humanos da Terra, essa ampliação de consciência, ela nos favorece essa condição de renascimento por obrigatoriedade. Ela amplia as nossas possibilidades, amplia as nossas experiências futuras, né? Mas essa ampliação, ela não é apenas por conhecimento teórico, mas sim pela ação, pelo comportamento de fazer, né? Como eu disse para vocês, não adianta nada eu ser uma militante do meio ambiente, né? Apenas de fachada, mas se eu não realmente me integro com esse reino animal, com esse reino vegetal, né? Não adianta eu levantar uma bandeira se eu, na prática, eu não realmente vivo essa filosofia de vida, né? Então, quando se amplia essa filosofia de vida para essa transcendência, nós saímos daquilo que no budismo se fala da roda de Sansara, que é as reencarnações que são necessárias de forma, inclusive, involuntária, né? Por conta do espírito ainda sem a consciência da sua conectividade na Terra, né? Então, isso aqui a gente vê no Bhagavad Gita. E encerrando, mas né? Seria encarnação compulsória? Assim, eu não sabia te dizer se involuntariedade e compulsoriedade seria a mesma coisa, né, em termos de leis divinas, né, em termos de leis divinas. Acho que essa resposta a gente não tem. Mas seria algo não consciente. Não consciente, seria algo não consciente, né?
Então, terminando, né, como a Maria já havia lido, então, neste admirável amálgama de integração dos mais importantes insights das doutrinas psicológicas do Ocidente com as tradições esotéricas do Oriente, agiganta-se o espiritismo pioneiro de uma psicologia espiritualista dedicada ao conhecimento do homem integral, na sua valiosa complexidade, espírito, perispírito e matéria, ampliando os horizontes da vida orgânica a se desdobrarem além do túmulo e antes do corpo, com infinitas possibilidades de progresso no rumo da perfeição. E aí aqui a gente termina com algumas indagações, né, porque as aulas de Joana, elas são para nos fazer refletir, porque conhecimento teórico, a gente já tem, a gente pode se matricular em vários cursos dentro do Centro Espírita, dentro da federação e tudo, e a gente vai ficar expert em dar aula de reencarnação e pluralidade de mundos habitados, mas essas reflexões que Joana traz para nós é que realmente dão o tempero que falta, né, desse arcabouço teórico que nós temos doutrinário. Então, aqui vale, então, ficar com as seguintes perguntas, né? O que estamos fazendo nessa nossa reencarnação? Eu estou realmente totalmente consciente nesse processo? Eu estou inteira nesse processo? Né? Eu estou me tornando o ser que eu renasci para ser? Se aquilo que eu estou construindo hoje, né, da minha presente reencarnação, está possibilitando que a minha próxima reencarnação possa ser melhor que essa? Então, essas são as indagações e as perguntas que realmente nos remete o término desse livro, O Homem Integral. E aí, de posse dessas reflexões, nós podemos fazer os nossos planejamentos de vida de uma forma muito mais consciente. Ô, Renata, tudo que você está colocando agora nesse final, eu lembrei de Santo Agostinho, né? Porque a prática dele de autoconhecimento foi passar o dia dele em revista e de perguntar para si mesmo, né? Sem burlar, né? Sem burlar, porque a gente pode dizer, eu não é que eu sou, tipo assim, eu não lembro como ele falava, mas ele dizia que a gente podia burlar uma resposta que não era verdadeira, mas para a gente ser verdadeiro. Como foi meu dia? Eu fiz o bem que eu deveria ter feito? Começar a se questionar, e foi assim que ele foi se conhecendo, né? Ele falou que um avarento, ele pode dizer, eu não sou avarento, eu sou uma pessoa econômica. Quer dizer, a gente pode muito bem não assumir aquilo que real que a gente ainda carrega dentro da gente, sei lá, por querer se esconder, por ego, por essa coisa do orgulho e tudo mais. Então, eu acho que... Eu penso que o que o Santo Agostinho colocou ali, né, ensinando a gente, guarda uma relação com isso que a Joana de Ângeles está remetendo para a reflexão. Sem essas reflexões, o aprendizado ele fica como a grande maioria, né? Fica na área da teoria. Né? Se nós não encerramos com essas reflexões, a gente não traz para a gente esse conteúdo, né? Para o nosso mundo interno, né? Porque o que a gente tem que olhar é para a gente, né? E normalmente nós aprendemos, a nossa educação nos ensina a olhar para fora. Os 5 sentidos, eles são tudo. E a gente não retoma para dentro e aí entra em processo de grande sofrimento mesmo, né? Mas é por isso que muita gente não gosta da Joana, porque a Joana é pabo. É só pancada, é só chicotada. Então vai quem quer. Né? Lembra que a gente vai... Não, para mim também não. A gente vai para o Centro Espírita para tomar passe, ouvir a palestra e comunicar com os espíritos, né? A gente não quer ir lá para falar, para nos enxergar, né? Para ver as nossas
as nossas coisas. É por isso que, na verdade, toda a obra de Joana, ela é para isso, né? É para a gente se tocar, né? Teixeira, Teixeira dizia assim. Mas, Raul gente, Teixeira dizia assim, ser espírita não é para quem quer, não, é para quem agrada. como? Ser espírita não é para quem quer, é para quem agrada. Raul Teixeira. Porque o que suscita, que nos convida a doutrina espírita? É Joana direta. Kardec até ainda foi muito beco naquela época, assim, quando codifica através do Evangelho, né, através do Livro dos Médiuns, quando classifica as mediunidades, o exercício da mediunidade, porque você se esconder atrás do espírito obsessor é muito fácil agora. E quando chega na auto-obsessão, né? Então, todas essas classificações a partir da unidade já nos dá uma diquinha. Aí vem Joana, anos depois, esclarecendo tudo isso, colocou tudo às claras, né? E dessa forma dela, esse jeitinho Joana de ser, né? Por isso que a galera não entra e fala assim, não, essa Joana é muito exigente, não dá para mim, não é para mim. É, bem por aí mesmo. Aí ela fala difícil. Mas não é mais para ninguém, né? Ajuda ninguém, porque a gente tem preguiça, a gente é espírito preguiçoso, não é porque somos espírito que somos melhor, para assumos as maravilhas. Muito pelo contrário, quando a gente ouve assim, você é espírita, né? Tá precisando ser espírita, né? Aqueles sinceros dizem isso, né? Sinceros. Os que não são sinceros falam assim, você é espírita mesmo, é? Nem sei que você é espírita. Né? Cobram da gente o que todo mundo já sabe. O mundo já sabe o que é ser. Aí eu adorei quando o Raul disse essa. Saiu com essa máxima. Outro dia eu estava lá,